Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Douglas Gonçalves e no review de hoje nós vamos mostrar uma obra extraordinária na área de teologia sistemática. Para muitos, a melhor teologia sistemática em um volume, pela sua densidade, também pela profundidade e pela honestidade também com que ela trata os pontos divergentes. Estou falando da teologia sistemática de Millard Erickson, de Edições Vida Nova. Vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem para nos mostrar. Vai ser uma bênção de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Bom, pessoal, essa é a teologia sistemática de Millard Erickson, que chega até nós através de Edições Vida Nova. É uma obra especial, né? Muitos a consideram a melhor teologia sistemática em um volume. E é uma obra que vale muito a pena você ter na sua biblioteca. Se você já iniciou seus estudos teológicos, ela pode lhe acrescentar muito pela profundidade, pela intelectualidade, espiritualidade e também a honestidade com que essa obra foi escrita nos pontos em que o Millard Erickson ele é divergente. Por exemplo, ele é um calvinista, mas ele trata com muito respeito a questão dos dons espirituais e também o pensamento arminiano. Então vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem para nos mostrar. Olha só, é uma obra grande, são 16 centímetros e meio de largura, né? Vamos aqui 23,5 de altura. Ela tem uma lombada aqui de 5 centímetros, um pouquinho mais, né? Vamos colocar para o lado aqui porque está um pouquinho para dentro. 6 centímetros praticamente de lombada. Vamos dar uma olhadinha nela. Uma folha de rosto simples. Teologia sistemática Millard Erickson. Sumário. Parte 1. O estudo sobre Deus. O que é teologia? A possibilidade de se fazer teologia, o método da teologia, a contextualização da teologia. Duas questões importantes, a crítica bíblica e a linguagem teológica. Parte 2. O conhecimento de Deus, a revelação universal de Deus, a revelação especial de Deus, a perseverança da revelação, inspiração, a confiabilidade da palavra de Deus, inerrância, o poder da palavra de Deus, autoridade, como Deus é, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a proximidade e a distância de Deus, imanência e transcendência, ou seja, Deus ele habita em nós através do seu Espírito Santo, mas ele transcende, né, a humanidade. A triunidade de Deus, a trindade. O que Deus faz? O plano de Deus, a obra inicial de Deus, a criação, a obra contínua de Deus, a providência. O mal e o mundo de Deus, um problema especial. Os agentes especiais de Deus, os anjos. A humanidade, introdução à doutrina da humanidade. A origem da humanidade, a imagem de Deus no ser humano. A constituição da natureza humana. A universalidade da humanidade. O pecado, a natureza do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado, a magnitude do pecado, a dimensão social do pecado. A pessoa de Cristo, questões contemporâneas no método cristológico, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a unidade da pessoa de Cristo, o nascimento virginal. A obra de Cristo, introdução à obra de Cristo, teorias da expiação, o tema central da expiação, o alcance da expiação, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, questões recentes no estudo sobre o Espírito Santo. A salvação, concepções de salvação, o antecedente da salvação, predestinação, o início da salvação, aspectos subjetivos, o início da salvação, aspectos objetivos, a continuidade da salvação, a conclusão da salvação, os meios e o alcance da salvação. Parte 11. A igreja, a natureza da igreja, o papel da igreja, o governo e a unidade da igreja, o rito de iniciação da igreja, o batismo,
né? O rito de continuidade da igreja, a ceia do Senhor. As últimas coisas, introdução à escatologia, escatologia individual, a segunda vinda e os seus eventos subsequentes, a segunda vinda do Senhor, obviamente. Posições acerca do milênio e da tribulação, isso aqui é muito interessante, que ele vai mostrar não apenas a posição que ele concorda, mas ele vai mostrar outras posições, tá bom? Estados finais, ou seja, aqueles que serão salvos, aqueles que serão condenados, como cada um deles estará naquele dia. Vamos dar uma olhadinha aqui na estudo sobre Deus, né? Eu quero ler um trecho aqui interessante. Nós vamos falar aqui a divindade de Cristo, né? Página 657. Página 657. Então vamos lá. Aqui você vê que sempre vai ter um objetivo do capítulo. Ele vai falar aqui, ao concluir o estudo deste capítulo, você deve estar apto a demonstrar uma compreensão plena da divindade de Jesus Cristo e da importância que ela tem para a fé cristã, estabelecer e explicar o ensinamento bíblico sobre a divindade de Cristo, identificar e descrever o ebionismo e o arianismo, duas concepções acerca de Jesus, e como elas divergem da compreensão histórica e bíblica da divindade de Cristo. Compreender a natureza limitada da cristologia funcional e como suas pressuposições afetam as conclusões tiradas sobre os autores bíblicos e sobre os primeiros autores da Igreja. Formular as implicações da divindade de Cristo com o propósito de desenvolver uma cristologia equilibrada, tá? E ele vai ter aqui um resumo do capítulo, e aí depois perguntas para este estudo, para que você possa fixar aquilo que você estudou. Ele tem a estrutura do capítulo, ele vai começar com o ensinamento bíblico, que vai falar a autoconsciência de Jesus, o Evangelho de João, Hebreus, Paulo, o termo Senhor, né? Vai falar um pouco das implicações que tinha durante o período romano da expressão Kyrios, né? Senhor, né? Jesus é o Senhor. Então, ali tomando o lugar do imperador romano, né, que se auto-intitulava o Quírios, né? Então ele vai falar um pouquinho disso também. Desvios históricos da crença na plena divindade de Cristo, ou seja, os desvios ao longo da história que afetaram e que acabaram por trazer consciências incorretas, né, entendimentos, perdão, incorretos acerca da divindade de Cristo. São eles: o ebionismo e o arianismo, cristologia funcional, implicações da divindade de Cristo. Então vamos lá, ele começa aqui. Ao examinar as evidências bíblicas, deixa eu melhorar aqui um pouquinho, vamos lá. Ao examinar as evidências bíblicas a favor da divindade de Cristo, começamos pela autoconsciência de Jesus. O que ele pensou e creu sobre si mesmo? Alguns têm argumentado que o próprio Jesus não fez reivindicação alguma de ser Deus. A sua mensagem se concentrou totalmente no Pai, não em si. Por consequência, somos chamados a crer com Jesus e não em Jesus. É verdade que Jesus não fez nenhuma reivindicação explícita e aberta de divindade. Ele não disse com todas as palavras, eu sou Deus. No entanto, o que de fato encontramos são declarações que seriam inadequadas se fossem feitas por alguém menor do que Deus. Por exemplo, Jesus disse que enviaria seus anjos, entre aspas. Em outra passagem, eles são mencionados como anjos de Deus. Essa referência é particularmente significativa, pois ele não falou somente dos anjos, mas também do reino como seu. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. Esse reino é repetidamente citado como sendo o reino de Deus, mesmo no Evangelho de Mateus, em que esperaríamos encontrar a expressão reino dos céus, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na página 695, tá bom? Ele vai ter um artigo muito interessante
sobre a união hipostática, né, de Cristo, onde ele vai falar da divindade. Ele vai falar aqui de como Jesus, sendo Deus, também foi homem, né? Então, olha só. Tendo concluído que Jesus era plenamente divino, plenamente humano, ainda precisamos lidar com uma questão muito importante, relação entre essas duas naturezas em uma pessoa. Este é um dos mais difíceis de todos os problemas teológicos no mesmo grau de dificuldade da doutrina da Trindade e da relação entre livre-arbítrio e soberania divina, tá? Então, ele vai tratar dessa questão da união de Jesus como Deus e homem no mesmo ser, né? É o que nós chamamos de união hipostática. Então, essa é uma teologia sistemática extremamente profunda, volumosa, com um grau acadêmico muito interessante. Vale muito a pena você ter ela na sua biblioteca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa obra. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha nas suas mídias sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clica aí, ativando o seu sininho para que você fique por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido. Isso nos ajuda muito, tá bom, pessoal? Você pode adquirir essa obra também no nosso site www.livrariaculturabiblica.com.br, também nos ajudando, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.